Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live do Núcleo Espírita Plano Maior. Aí. Hoje, 31 de maio de 2026, exatamente 20 horas em São Paulo, e nós aqui estamos para fazer nosso Evangelho e Orações de hoje. Vamos cumprimentar o Reinaldo, que já chegou, a Elka, Lúcia Boba, Cida Ormonde, muito bom, Silvana Colombara, Luiz Valentim, Edna Horta, ótimo, o pessoal vai chegando e nós vamos conversando um pouquinho, aguardando esse pessoal ir chegando para a gente poder iniciar o nosso Evangelho e Orações deste domingo, dia 31. Marlene Viviane, boa noite. Claudiomir Laza, boa noite. Cleusa Almeida, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Elizabeth Cândido Ramos. Muito bem, dona Elizabeth. Ontem, graças a Deus, tivemos na casa um trabalho de cura maravilhoso. Muitos médiuns trabalhadores estiveram conosco, nos ajudando no tratamento. Casa cheia, graças a Deus. Bastante pacientes que estiveram conosco. Boa noite, Ana Cláudia Abdo. Seja bem-vinda. Se o Varley estiver por aí, mande um abraço para ele também. E assim nós vamos seguindo o nosso Evangelho e Orações de hoje, com muito amor, com muito carinho, depois desse domingo, que se não foi uma maravilha, pelo menos tivemos um solzinho no meio do dia, esquentou um pouquinho. Agora já está frio de novo, né? 16 graus, né? Não tem jeito, se tempo é frio de manhã, frio de noite, eu vou te contar, viu? Tá difícil pra gente sair de... Pior que esse frio vai demorar, né? Porque estamos começando o ano agora. Boa noite, Marissônia Mota. Boa noite, dona Isabel Gonçalves. Muito bem. Vibrações para você que está gripada, tá certo. Vamos fazer. Na hora que chegar o horário das vibrações, meu amigo Carlos Cabeça está prontinho para fazer as vibrações. Boa noite, Rosana Sanches. Seja bem-vinda. Rogério Matias. Seja bem-vindo. Estamos aqui a postos, aguardando mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando, para a gente poder iniciar o nosso Evangelho de hoje. Palestra de hoje tem o título Por Cristo. Nós temos muito para falar sobre o nosso querido Mestre Jesus. Então vamos falar, temos uma linda mensagem da Maria Dolores para fazer para vocês, para ler, e depois falarmos sobre o tema de hoje. Muito bom. Sim, Rogério Matias, estamos aqui prontos. Rosana Sanches, AVC? O que é AVC? Alguém teve AVC aí na sua casa? Se teve, aí vamos colocar o nome de quem esteve. Aí a gente faz a vibração especial para quem teve o AVC. Muito bom. Vamos fazer a vibração para o seu sobrinho Ivan Marque Farber. Muito bem. O Luiz teve AVC? Puxa vida, não sabia. Estima as melhoras deles. Vamos fazer as vibrações para eles com muito amor e com muito carinho. O professor Carlos vai fazer mais tarde, ainda no dia de hoje, com certeza. Bom, gente, então vamos começando. Isso, melhor assim, com o nome inteiro, Luiz Lute Neto. Faremos a ação pelo Luiz, tá bom? Depois o Luiz, colocar... o quê, Cláudio? Luiz o quê? Luiz Lute Neto.
Luiz Glute Neto. É o marido da Rosana. Tá, Luiz Glute Neto. Bom, então vamos lá, vamos começar com a nossa leitura de hoje. Leitura de hoje é uma mensagem da Maria Dolores no livro Coração e Vida, psicografado pelo nosso Chico, e o título é Presença de Jesus. Já que vamos falar de Jesus Cristo, a mensagem de abertura é sobre a presença de Jesus. Afirmas muita vez, alma querida, me dê um minuto aqui, pronto, perfeito. Afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece, quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois declara-te sem forças. Pensa, entretanto, nisso. Podes ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da vontade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara, utilizando um pão simples, embora consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Considero-o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente. Descobrirás das mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda tida por singela, escorada na fé que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis, ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e o consolo para o enfermo largado à solidão. Trazes contigo os dotes da brandura ante os golpes do ódio explosivo e violento. Guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza, para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar, recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. Maria Dolores. Então, queridos amigos, depois desta lição maravilhosa, em que pudemos ver as palavras de Maria Dolores, que podemos sentir o quanto podemos ser útil através destas palavras, nós vamos então fazer a nossa prece de abertura para o nosso Evangelho e orações de hoje. Amado Mestre Jesus, nós que aqui estamos a falar de Ti nesta noite, te pedimos, derrama sobre todos nós que aqui estamos virtualmente ligados nessas preces e orações. Que possamos, Mestre Jesus, nesta noite, nesse Evangelho bendito que fazemos dentro das nossas casas, buscar na Tua fé, no Teu amor e no Teu carinho, no Teu consolo, na Tua paciência, o caminho que nos dirigirá ao progresso, à reforma íntima de cada um de nós, para que possamos, Mestre Jesus, estarmos cada vez mais preparados para trabalhar e para operar na sua bendita seara.
Abençoa-nos, Mestre Jesus. Permita-nos que os seus mensageiros celestiais cá conosco estejam. Estejam eles a abençoar-nos, a todos que aqui estamos, para que possamos, Mestre Jesus, sermos a cada dia mais a ferramenta que fará de nós objeto de trabalho em teu nome aqui na terra, para colaborarmos com os nossos irmãos mais necessitados. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, é isso aí. Estamos aqui prontos para fazer agora a nossa conversa com vocês. E nós vamos deixar o Carlos Alberto ali esperando de lado, né? Nós vamos aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou agora, que Renato Manfredi, Viviane Moreira, sempre o pessoal vai chegando e a gente vai incorporando ao nosso evangelho. Cláudia Carreira, boa noite, Cláudia. Bom, o pessoal antes eu já cumprimentei, então ficam cumprimentados os demais que chegaram agora. Muito bem. Marisônia Mota, Cida, Lúcia, e assim vamos. Bom, então, meus amigos, eu vou deixar o professor Carlos ali de lado a nos esperar para podermos conversar um pouquinho sobre o nosso Mestre Jesus. Eu sempre costumo falar para vocês, e vocês têm isso na frente, né, de vocês, mas não nos custa repetir, não é verdade, que o nosso objetivo maior enquanto espíritos, hoje seres humanos encarnados aqui na nossa terra, é atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra. Mas vocês me dirão, quanto isso vai demorar? Quantas encarnações serão necessárias para que possamos atingir a perfeição que foi Cristo sobre a terra? E eu lhes digo, isso poderá ser uma encarnação, 2 encarnações, 3 ou infinitas encarnações. Vocês já perceberam que isso vai depender única e exclusivamente de cada um de nós? Isso não vai depender do vizinho, do amigo, do filho, da mãe, de nós encarnarmos ou de nós desencarnarmos. A gente melhorar, a gente crescer, a gente evoluir, a gente produzir, reproduzir aquilo que Cristo nos ensinou, que nos deixou, só depende de nós. Não vai depender de mais ninguém. Portanto, atingirmos essa perfeição e sermos espíritos mais elevados, espíritos superiores, como a gente diz, como a gente vê dito no nosso Evangelho, só vai depender de cada um de nós. Ontem eu estava conversando com uma pessoa que veio aqui em casa, estava vendo meus livros espíritas aqui na estante, que vocês podem ver atrás, e falou, puxa vida, a gente nem se conhece, mas eu já gostei de você só pelos livros que você tem, que são os mesmos livros que eu estudo. E aí eu falei, então você é kardecista? Ele falou, no momento eu não sou porque eu estou afastado da doutrina. Eu falei, mas você não precisa estar dentro da doutrina para ser um kardecista, porque está dentro de você agir com propriedade, com amizade, com carinho, dentro do amor do Cristo, para você ser kardecista, para você se elevar espiritualmente. Então nós não precisamos ter rótulos de nada, de nenhuma religião, para podermos fazer a nossa reforma íntima, para termos o nosso coração aberto àquelas pessoas que estão ao nosso lado. Jesus não disse amar ao próximo como a vós mesmos? Fazer ao próximo aquilo que deseja que seja feito para você? Ora, se a gente começar a seguir todas essas lições, essas orientações, nós vamos poder trabalhar, ajudar, crescer espiritualmente para que possamos atingir essa perfeição que foi Cristo sobre a terra.
E como disse a nossa lição, nós não temos hora para fazer, nós não precisamos dizer, eu não tenho recursos financeiros para fazer, porque não precisamos muitas vezes de recursos financeiros, precisamos de fazer uma prece, fazer uma oração, passam um carro de resgate na rua e a gente faz uma oração por aquele que está dentro do carro de resgate, porque ali está um ser humano precisando de ajuda. E nós podemos ligar-nos com as correntes médicas que trabalham no nosso grupo espírita para ajudar aquele irmão que está ali, mesmo sem saber qual é o motivo, mesmo sem saber o que aconteceu com ele, mas nós podemos dirigir uma boa vibração. Então, não há aquela necessidade, eu precisava ganhar na loteria, eu precisava ter muito dinheiro para ajudar. Não, nada disso. O que precisa é a gente ter boa vontade e ter olhos e ter espíritos para enxergar que nas pequenas coisas que surgem à nossa frente são oportunidades que Jesus nos deu e nos deixou para que a gente possa exercer o nosso trabalho de amor, o nosso trabalho cristão para ajudar ao próximo. Eu tenho uma mensagem aqui que eu gostaria de ler para vocês, que chama Irmão da Caridade. É uma mensagem também da nossa amiga Maria Dolores, também do livro Coração e Vida, psicografado pelo Chico Xavier. Então, vejam que interessante, a mensagem chama O Irmão da Caridade. E aí, começa assim: Frei Damião vivia numa choça, a mais humilde de idear se possa, um recanto perdido, entre cerros perdidos, amparando os doentes e os caídos. Mãos calosas da gleba, ele mesmo produz o pão que come, a roupa que o reveste. E agora, mais cansado, mais sozinho, acolhe os viajantes do caminho. Quais se fossem Jesus, era assim que vivia o servo do Senhor. O coração transformado em pousada do amor. Os gomeiros sem lar, de visita à choupana, a lhe pedirem rumo, amparo e vida nova. Sabia atenuar os rigores da prova, doando-lhes consolo à rude estrada humana. Fosse ao pranto de mãe, fosse a triste mendigo, aos enfermos sem fé, que o desespero alcança. Aos famintos de pão, às almas em perigo, entregava o socorro e a bênção da esperança. Assim envelhecera o Frei Damião. Sentindo Jesus em cada coração, quanto tempo vivera não sabia. Auxiliava todos, noite e dia. Mais tarde adoeceu, e mesmo assim, curvado para a terra, erguia as mãos trementes, socorrendo viajores e doentes. Embora sempre a febre a recordar-lhe o fim, de corpo gasto e desarticulado. Numa noite de gelo, ele escutava um chamado. Damião, Damião, há mau tempo, abre a porta, liberta-me do frio que me corta. Levanta-se o velhinho e abre a cabana estreita. Vê diante de si um enfermo que se arrasta. Nota-se o corpo em lepra a desfazer-se todo. É um pedinte de estrada em chagas, sangue e lodo. Abriga-me hoje somente, ele diz suplicante. Damião não vacila e dá-lhe o próprio teto. Lá fora, a ventania é o tumulto completo. Ulula o furacão, desatado e violento. Tombam troncos viris aos arrancos do vento. Tenho fome, Damião, clama o recém-chegado. O velhinho febril treme, avança, tateia,
procurando o pão guardado, e dá-lhe o pão que tem entre o prato e a candeia. Sinto sede, Damião, pede o estranho viajor. Trago a garganta em fogo, em tremenda secura. Damião traz um pouco de água pura, e o pobre continua em voz lenta e magoada. Tenho frio, Damião. Sofri muito na estrada. E o irmão de caridade não hesita e dá-lhe a pele de urso que o recobre. Entretanto, o infeliz, tão triste quanto o pobre, reclama: estou cansado, a inquietação me agita, ajuda-me a dormir. Quero um leito, Damião. Damião dá-lhe o leito e se deita no chão. Mas o pobre na cama, agasalhado e quente, roga em pranto. Damião, tenho o corpo doente, aquece-me, por Deus, tenho a carne ferida. Vem a mim, teu calor pode salvar-me a vida. Damião não vacila, ergue-se com carinho. Ele conhece a dor dos tristes do caminho. Lembra outras noites más, chuvosas e nevoentas, e abraça-se ao deitar às chapas purulentas. Mas nisso, a choça escura se ilumina. Damião sente encoque e busca o itinerante, mas já não vê o pobre suplicante. Erguera-se o mendigo, mostra um rosto diverso e um sorriso sereno. Ajoelha-se apressa o irmão dos infelizes, e no pranto a banhar-lhe o rosto em cicatrizes, reconhece no estranho o mestre Nazareno. Ele fita Damião e olha, e o olhar de amor e luz. E, enquanto a tempestade estraçalha o arvoredo, com quem sente o céu em divino segredo, Damião deslumbrado, tendo o amigo celeste lado a lado. Diz apenas Jesus. O mestre se aproxima e fala-lhe de manso: Damião, vem comigo. Encontrarás agora o tempo do descanso. No outro dia, mais cedo, outro irmão aparece. Vem rogar-lhe a Damião a bênção de uma prece. Mas verifico em mágoa e desconforto que o irmão da caridade estava morto. No entanto, qual seu corpo imóvel resgatasse recôndito vigor, trazia na altivez da própria face uma expressão de paz e um sorriso de amor. Então, essa lição eu trouxe para vocês, independente de tudo que o Damião fez aqui, que fez com todo amor e com todo carinho, que muitas vezes nós não podemos fazer e não temos essa oportunidade, mas para mostrar que a gente fazendo em nome de Jesus, e a gente pode fazer inúmeras tarefas de trabalho voluntário, quer seja na casa espírita, quer seja fora da casa espírita, quer seja num hospital, quer seja num abrigo, quer seja numa creche, a gente sempre tem a oportunidade de ajudar. Não é possível que a gente não tenha 1 ou 2 horas numa semana inteira de trabalho para poder ajudar alguém a fazer um trabalho voluntário. E o que é importante, na minha opinião, mais que mostra desta lição? No final da lição, ele mostra uma pessoa necessitando de ajuda. No nosso caso, nós vamos ter inúmeras pessoas que vão à nossa casa espírita, pedindo ajuda, pedindo passe, pedindo orientação, e nós estamos ali procurando ajudar. E também na rua, muitas vezes, as pessoas nos pedem e a gente ajuda também, com uma palavra amiga, com um ombro fraterno, e às vezes não é só na rua, às vezes amigos, colegas de trabalho, colegas de escola que vêm até nós para nos pedir apoio, nos pedir uma ajuda, pedir uma orientação. E nós sempre temos uma palavra amiga para falar, um ombro amigo para oferecer, um ouvido que pode estar ali para ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer.
Nós sempre temos oportunidade, meus amigos. E por que tudo isso é importante? Porque quanto mais a gente fizer, mais nós vamos nos burilando, mais nós vamos afinando os nossos corações com o coração do Cristo e, no final das contas, teremos a oportunidade de irmos nos elevando espiritualmente. Cada atividade que a gente faz, cada dificuldade que nós passamos, é um pouco do nosso karma que nós estamos pagando. Às vezes sofremos e reclamamos e blasfemamos contra Deus. Por que eu, Deus? Por que tanto sofrimento? No fim das contas, ninguém sofre 1 milímetro do que tem que sofrer. Se aquele sofrimento veio, aquelas dificuldades vieram, é porque nós temos um karma a cumprir. Quando a gente fala, quando eu já falei para vocês em outras palestras, em outras conversas, que tudo aquilo que a gente faz de certo e de errado é anotado numa conta corrente no plano espiritual. Já não falei isso várias vezes. E essa conta corrente do plano espiritual, um dia, em encarnações futuras, voltará para nós os nossos débitos para que eles sejam pagos. Plantio é livre, colheita obrigatória. Não vamos nos esquecer nunca disso. Estamos aqui para plantar. Estamos aqui para colher. Se não for nesta encarnação, será nas próximas. Então, tenhamos o melhor plantio nesta encarnação para que, ao chegarmos na próxima, tenhamos a melhor colheita, a melhor oportunidade de recolher aquilo que estamos plantando aqui. Portanto, gente, vamos ter fé, vamos ter vontade, vamos trabalhar com afinco para a nossa reforma íntima. E isso significa, como diz o nosso Kardec, que fora da caridade não há salvação. Então, sempre teremos oportunidade, sempre teremos a necessidade de trabalhar para pagar o nosso karma. Aí muitos de vocês vão me perguntar, bom, mas eu já trabalho no centro espírita, eu sou médium e continuo recebendo o meu karma, continuo recebendo as minhas tristezas, as coisas ruins que vêm para mim. Sim, ninguém vai pagar o seu karma por você. Nem seu guia espiritual, nem ninguém que está com você aqui encarnado. As nossas dívidas serão pagas por nós mesmos. O que o nosso trabalho voluntário, o nosso trabalho como médium vai nos ajudar é que a nossa prova, o nosso karma, poderá ser amenizado, como nos disse o Chico. Nunca eliminado, nunca retirado. Então, será assim e deverá ser assim sempre. Nós vamos buscar nos melhorar, vamos buscar crescer para que nós possamos a cada dia mais termos o nosso karma aliviado. O que é aliviado? Se, por exemplo, a gente tropeça e tem que quebrar um pé, a gente não quebra o pé, a gente torce o pé, né? É um sofrimento também, mas um sofrimento menor. Mas, no entanto, nós temos que no dia a dia buscar cada vez passar pelos nossos karmas com maior dignidade. Blasfemar contra Cristo, blasfemar contra o plano espiritual, significa que não estamos pagando o nosso karma com dignidade. Então, nós devemos pagar o nosso karma sim. Vocês repararam, no fim da lição que a gente leu para vocês agora, da Maria Dolores, que o Daniel foi recolhido, foi recebido pelo Mestre Jesus, que o ajudou, que o amparou, o levou ao plano espiritual? No nosso caso, obviamente que não vai ser Jesus que vem nos receber, mas nossos guias espirituais poderão vir a nos receber, eventuais parentes nossos que estão no plano espiritual virão a nos receber, mas desde que a gente tenha mérito para isso. Desde que a gente faça um trabalho honesto e digno para que a gente tenha o mérito de que a gente possa ser recebido por eles. Então, é muito importante a gente buscar fazer o nosso trabalho, desenvolvermos as nossas
reformas íntimas a cada dia mais, de modo a que a gente possa, no dia seguinte, que será o dia do nosso desencarne, nós podermos ser recebidos pelos amigos do plano maior da espiritualidade. Vocês lembram no livro Nosso Lar, em que André Luiz, que foi um grande médico aqui na Terra, que desencarnou e ficou 8 anos no umbral, porque não conseguia nem ver a sua mãe, que estava ao seu lado, para tentar ajudá-lo? Por que isso? Porque ele não, embora ele tivesse alguns méritos, ele não tinha mérito suficiente. Quando desencarnou, não lembrou que existia a prece, não lembrou que ele poderia pedir ajuda, e somente quando ele viu alguns espíritos no umbral fazendo prece e pedindo ajuda, é que ele lembrou de fazer prece e pedir ajuda, e aí ele pôde enxergar a sua mãe e ser socorrido por ela. Então, é importante que a gente se lembre, trabalho voluntário é importante, trabalho é fundamental, mas também é importante que a gente se lembre. Oração é fundamental, manter o nosso padrão vibratório também é fundamental para que a gente esteja em condições de seguir no nosso caminho. Quando nós estivermos no plano espiritual, ninguém vai dizer para nós, olha, você desencarnou, você está no plano espiritual. Né? Nós vamos nos sentir, talvez, com mais dores, talvez com mais sofrimento, talvez estando num meio diferente, e aí nós vamos desconfiar que estamos no plano espiritual. Por isso que eu sempre falo a vocês que nas dificuldades em que nós nos encontremos, seja na doença, seja na tristeza, seja na necessidade, não adianta desesperar. O desespero só vai baixar o nosso padrão vibratório e só vai fazer com que mais espíritos obsessores ou sofredores estejam perto de nós. O que vai nos favorecer, o que vai nos propiciar uma ajuda é a prece ao nosso Mestre Jesus. Ao prece ao nosso Cristo Jesus. Porque é Ele que vai poder nos enviar os espíritos que possam nos ajudar, os espíritos que possam nos trazer alguma harmonia, que possam nos trazer socorro. Então, é fundamental que a gente esteja sempre harmonizado com Jesus, o máximo possível, para que a gente possa estar orando e pedindo. Uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês: quando nós estivermos fazendo oração por alguém, ou fazendo um pedido, ou uma vibração por a casa de alguém, vamos mentalizar sempre Jesus, tá? E por que sempre Jesus? Porque Jesus, através dele, é que o socorro vai para aquelas pessoas a quem nós estamos querendo pedir socorro. Se a gente vibrar e mentalizar o rosto da pessoa, a pessoa em si, o sofrimento dela, ou a casa dela que está perturbada, nós vamos absorver toda aquela carga e vamos trazer para a nossa casa. E aí nós não vamos conseguir nos livrar daquilo e vamos ficar com aquilo a nos influenciar até que a gente tenha uma oportunidade de ir ao centro para tomar passe, para fazer uma vibração, para podermos eliminar aquela carga, né? Eliminar no bom sentido, né? Encaminhar aquela carga ao plano espiritual. O plano espiritual vai poder tirar aquela carga negativa da gente, né? Então, é muito importante que a gente lembre, quando a gente vai fazer uma prece, mesmo que a pessoa, que o espírito seja desencarnado, a gente não vai ficar mentalizando o espírito desencarnado e fazendo prece para ele, pedindo para ele, ou querendo ajudá-lo. Não, nós vamos pedir para Jesus. Jesus vai ajudá-lo na medida do possível, na medida do merecimento dele no plano espiritual. Porque se a gente também mentalizar os espíritos desencarnados, a gente vai atraí-los para perto de nós. E a gente não sabe em que condições eles estão. E isso poderá prejudicá-los e prejudicar também a nós. Não é verdade?
eu tenho mais uma liçãozinha para ler para vocês, que chama-se O Poder da Prece, que é exatamente sobre isso que nós estamos falando. É a história de um jovem milionário, Adamastor Macário, rapaz rude, mas milionário, e que nunca ajudava ninguém, nunca se negava a ajudar, apesar de todo o dinheiro que ele tinha, toda a oportunidade que ele tinha, ele se negava a ajudar ou não queria ajudar, não queria ter ninguém por perto. Até que no dia do casamento do Adamastor Macário, veio bater à sua porta uma pobre viúva que carregava nos braços um filhinho de meses, portador de moléstia fulminante. Sentindo a morte a lhe rondar os passos, dirige-se a Macário e pede suplicante: socorre-nos, Senhor. Salve meu filho, pague-lhe um tratamento. E rematou com lágrimas na voz: por amor a Jesus, tenha piedade de nós. Com surpresa geral, Adamastor, que não se fez de rude como de outras vezes, fitou o pequeno compadecidamente e depois recomendou a um antigo empregado que leve a criança ao médico imediatamente, procure buscar o necessário nas farmácias de tratamento e a medicação, e tudo vai correr por minha conta. A viúva andrajosa, enternecida, agradeceu-lhe a caridade, qual se estivesse recebendo um filho em tenra idade pela renovação da própria vida. Adamastor, porém, mesmo casado, continuou brutalizado em um modelo completo de avareza. E não dava migalhas, não dava nada para ninguém. E com tudo isso aí, o que fez com que sua esposa estivesse a ficar cada vez mais triste, cada vez mais desesperada, e acabou desencarnando precocemente, vendo a rudeza e vendo que o marido tinha muita coisa, era um marido avaro e não dava nada, nem distribuía nada para ninguém, né? E cego, desesperado, atônito, sozinho, fez-se triste fantasma, errando no caminho. Até que, num momento inesperado, logo ao longo termo, em profunda cegueira, sentiu algo a buscar-lhe os íntimos refolhos, uma luz que lhe dava por outra luz para os olhos. Sai de ti mesmo e olha em torno e verás por todos os lados os irmãos infortunados rogando o amparo de alguém. E ele acabou, então, continuando a não fazer nada e acabou por desencarnar. E quando ele desencarnou, quem que ele encontrou a orar por ele? Aquela senhorinha que ele ajudou. Aquela senhorinha que socorreu, que o filhinho foi ajudado, filhinho este que cresceu, que virou homem e que ajudou a mãe e apoiou a mãe durante toda a vida dela. E ela, tão reconhecida daquele, uma única pessoa que veio a orar por ele e a pedir por ele depois do seu desencarne. E com isso, o nosso irmão Macário acabou estando no plano espiritual e pedindo ajuda a Deus que seja condescendente com ele e o ajudasse. Qual não foi a resposta dos amigos do plano espiritual, dizendo que, infelizmente, ele teve a oportunidade muito grande de ajudar muitos que passaram pelo seu caminho, e ele, com todo aquele dinheiro, com tudo aquilo que ele tinha, não fez nada. Que vai ser necessário, então, que ele volte numa nova reencarnação, com muito sofrimento, para que ele possa, então, resgatar e pagar por tudo aquilo que ele deixou de fazer nesta encarnação. Então, gente, a gente tem que prestar atenção
nos detalhes. Quando a gente tem oportunidade de ajudar, vamos procurar ajudar. Quando a gente tem mediunidade, quando a gente tem sensibilidade, vamos procurar fazer o trabalho espiritual em qualquer centro espírita perto de vocês, não necessariamente no plano maior. Se quiserem no plano maior, serão muito bem-vindos e recebidos. Mas, se não, se tem sensibilidade, se tem vidência, se tem audiência, se tem intuições fortes, procurem um centro espírita para trabalhar, para poder se dedicar, ajudar na sua mediunidade, para que não chegue ao final da reencarnação e ouvir dos amigos do plano espiritual: puxa, você teve uma grande oportunidade de fazer e você negligenciou a esta oportunidade. Agora você, na próxima encarnação, vai ter que voltar com essa mesma mediunidade ou com essa mesma disponibilidade para você ajudar alguém. Ou, pelo contrário, você pode ter sido rica numa encarnação e voltar na miséria na próxima para ver o quanto poderia ter ajudado e não ajudou e receber o karma daquele seu erro. Aqueles que têm mediunidade e que não utilizam mediunidade correm o risco de voltar na próxima encarnação, como aquelas pessoas que têm uma mediunidade latente e acabam caindo pelas ruas com as suas mediunidades, as famílias não entendendo e não dando o tratamento necessário, simplesmente porque numa vida anterior tiveram mediunidade e não se esforçaram por trabalhar esta mediunidade, por dar oportunidade a esta mediunidade. E por fim, meus amigos, falarmos sobre, por Cristo, falarmos do Cristo no nosso Evangelho no lar, né? A oportunidade que nós temos de fazer o Evangelho todas as semanas em horário pré-estabelecido e dia pré-estabelecido. Para quê? Para que a gente traga Jesus e os bons espíritos para dentro do nosso lar. Isso vai favorecer a que cada semana que a gente faça o nosso Evangelho, né, como nós estamos fazendo aqui, todas as semanas, vocês podem continuar a nos acompanhar, podem sugerir e orientar seus parentes e amigos que façam o Evangelho no lar. Se que eles quiserem nos acompanhar, serão bem-vindos, se não, que pelo menos façam o seu Evangelho no lar, em casa. Isso vai favorecer a trazer os bons espíritos para dentro do nosso lar, vai favorecer a que a luz esteja dentro do nosso lar e possibilitar a oportunidade de que possamos estar cada vez melhores e mais iluminados dentro da nossa casa. Quando a gente faz o Evangelho no lar semanalmente e faz com critério e segue o dia e horário para aquele Evangelho no lar, o nosso lar vai se enchendo de luzes, o nosso lar vai se enchendo de harmonização com o plano maior da espiritualidade. E isso favorece a proteção, favorece o equilíbrio do nosso lar e faz com que o nosso lar vire um ponto de luz onde os benfeitores espirituais estão por perto, ajudando, socorrendo, amparando irmãozinhos que possam precisar destas energias positivas. Então, são esses os aspectos que eu queria deixar para vocês sobre o tema por Cristo. Então, várias oportunidades de socorro, de ajuda, mas o mais importante é que o nosso coração esteja aberto à ajuda ao próximo. Fora da caridade não há salvação, seja qual caridade for. Que Deus abençoe vocês, que Deus os ilumine. E agora eu vou deixar vocês com o professor Carlos para que ele possa fazer as vibrações da noite. Obrigado por todos vocês que nos acompanharam até agora e semana que vem o nosso Evangelho volta aqui com outro palestrante, com outra pessoa para fazer a vibração, mas estaremos aqui novamente, tá bom? Então, professor Carlos.
Eu vou Então ficar aqui vamos no Pode falar, cantinho Clóvis. quietinho. Eu vou ficar aqui no cantinho quietinho e deixar você aí para fazer o seu evangelho. Tá bom. Então, depois dessa palestra muito instrutiva, né, sobre o nosso Mestre Jesus, e vamos fazer um pouquinho daquilo que o Clóvis falou agora na palestra, né? A caridade, o amor, né? Para com o próximo. Eu acho que isso é muito importante, né? Então vamos agora fechar os nossos olhos, ver o nosso Mestre Jesus, para que possamos assim poder vibrar, doar aos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que ainda não conseguem levar a vida de uma forma mais religiosa, né? Mais tranquila, ainda com muitas ilusões, ainda nos caminhos tortuosos, né? Então, vamos fazer a nossa parte agora ajudando a todos esses nossos irmãos. Vibremos então pelo planeta Terra, todos os países, que os seus administradores possam fazer o melhor de si para o seu povo. Em especial, vamos vibrar agora aos Estados Unidos, ao Irã, para que eles possam, assim, meu Pai, poder, através da palavra, chegar a um consenso, né, da paz, vibrando também, meu Pai, para a guerra da Rússia, da Croácia, que também possam esses dois presidentes, meu Pai, poder chegar no consenso e parar com essa guerra que só prejudica o povo deles, meu Pai amado. Vibremos então pelo nosso Brasil, terra amada, terra do Evangelho, esta terra que nos recebeu com tanto carinho e amor, vibrando agora também, meu Pai, aos administradores do Brasil, tanto na parte municipal, estadual e federal, vibrando também aqueles que foram eleitos, meu Pai, para trabalhar em prol do Brasil. Mas aquele, Pai, que trabalhar para si ou contra o Brasil, que vós possa iluminá-los, pois somos todos filhos de vós, mas que eles não tenham força no sentido de atrapalhar a melhora do nosso Brasil. Vibremos agora todos os hospitais, casas santas, UTIs e isolamento, onde haja o leito de dor, que a sua luz se faça presente, iluminando a todos, curando todos que foram impossíveis, acalmando as dores dos demais, mas principalmente fortalecendo para que eles não percam a fé em vós. Luz, paz, energia e proteção aos médicos, enfermeiros, pessoal de retaguarda, cientista, pessoal de laboratório, cuidadores, irmãos, que trabalham em prol de todos os doentes, meu Pai amado. Vibrando aqueles que partem para o mundo espiritual. Vibrando para aqueles que os recebem e aqueles que perdem seus entes queridos. Vamos vibrar agora a casa dos velhinhos, dos órfãos, irmãos que dormem pela rua, nos albergues. Aos idosos, meu Pai, que mesmo dentro da sua casa não tenha a atenção necessária, que a sua luz possa fortalecer a cada um deles, meu Pai. Sabedor que a maioria estão em provas e que esse fortalecimento possa eles poderem passar por ele da melhor forma possível. Vibremos a todos viciados no cigarro, na bebida, nas drogas e nas férias, meu Pai. Que todos eles possam, meu Pai, receber a sua luz, o nosso amor, essa vibração maravilhosa, para poder se desvencilhar de todos os vícios. Mas vibrando também, meu Pai, aqueles que comercializam os vícios, perdidos na ganância, na ilusão, que eles também possam ser iluminados, para que possam sair desses lugares antes que seja tarde demais para eles, meu Pai amado. Vibrando a todas as religiões, que um dia, todas elas, meu Pai, possa propagar o verdadeiro Evangelho de Jesus, aquele que nos trouxe o amor, a caridade e o perdão. Vibrando agora, meu Pai, as delegacias, prisões e penitenciárias. Primeiro vibrando aqueles que trabalham nesses lugares, meu Pai, fortalecendo eles, iluminando eles. Aqueles que se encontram encarcerados, muita luz, meu Pai, muita paz, pois são muito necessitados dessa energia, meu Pai amado.
que num átimo do segundo possa ver o mal que fez ao seu irmão e poder, meu Pai, se perdoar e cumprir da melhor forma possível a sua pena para voltar ao seio dos seus familiares. Vibrando para os umbrais, o vale dos suicidas, que as suas falanges possam recolher os nossos irmãos, meu Pai, já estão prontos para as câmaras de refazimento. Mas que a sua luz permaneça sobre todos eles, meu Pai, para que eles possam, de alguma forma, ser resgatados antes que seja tarde demais para eles. Vamos vibrar agora aos nossos amigos, aos nossos parentes, emitindo todo o nosso amor, toda a nossa energia, meu Pai, de paz. Vamos vibrar por nós mesmos, meu Pai amado, nos fortalecendo cada vez mais. Como disse o Clóvis, meu Pai, fazer a nossa parte, pois não sabemos o que prometemos lá em cima, meu Pai, então vamos fazer o melhor de nós e para o próximo. Vamos vibrar, meu Pai, a todos os lares do planeta Terra, incluindo o nosso. Que esse laço de família seja fortalecido cada vez mais, meu Pai, trazendo a paz, a luz aos nossos lares, aos lares desamparados, ainda sem alimento, sem emprego, com doenças, que a sua luz também alcance a todos eles, meu Pai, nesses momentos de prova tão difíceis para eles, mas que a sua luz e o nosso amor e a nossa vibração vai fortalecendo cada um deles, meu Pai, para que eles possam passar por esses momentos tão difíceis. E pedimos a corrente Bezerra de Menezes, meu Pai, que possa assistir a todos os nossos irmãos adoentados e acamados, nas partes mentais, em todos eles, meu Pai, seja na doença que for, pulmonares, cardíacas, câncer, seja ela qual for, meu Pai, que a corrente Bezerra de Menezes possa assistir a todos eles, curando todos aqueles que possam ser curados, meu Pai, e aqueles que não podem ser curados, possa acalmar as suas dores, meu Pai. Vibrando aos irmãos que se encontram nessa live, pedindo vibração, que a corrente Bezerra de Menezes também possa assistir, meu Pai. Em especial essa noite, vamos pedir ao nosso irmão Luiz Groto Neto, meu Pai, que teve um AVC, que a luz de Jesus possa orientar todos os médicos e dar muito conforto e paz a esse nosso irmão, para que ele possa, assim, meu Pai, ser curado. E que sim, meu Pai, possamos finalizar a nossa live dessa noite, agradecendo a vós, meu Pai, essa oportunidade que temos todo domingo, de poder falar um pouquinho sobre o seu Evangelho, nos reunirmos com muita paz, com muito amor, aprendendo, e também essa parte da vibração, meu Pai, onde podemos doar todo o nosso amor, toda a nossa luz aos nossos irmãos. Que vós possa nos iluminar, nos abençoar, abençoando a nossa casa espírita e todas as outras religiões também. Que possa iluminar a cada um dos nossos irmãos que se encontram nessa live, dando uma boa noite a todos eles, uma boa semana de trabalho, e que possamos, meu Pai, poder cumprir todas as nossas atividades na nossa casa espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom, professor Carlos. Te agradecemos muito pelas vibrações, pelas orações. Agradecemos a todas essas maravilhosas pessoas que nos acompanham na nossa live, praticamente todas as semanas. E queremos, então, encerrar a nossa live com muito amor, com muito carinho a todos vocês. Uma ótima semana para todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Para aqueles que estiverem na casa durante a semana, nos encontramos lá pela casa, tá bom? Um beijão para vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus e que possamos seguir na direção da Seara Bendita do Mestre Jesus. Obrigado, professor Carlos. Obrigado pela companhia.